Olá, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Um Servo Amado, certo, irmãos? Apresentado por Lucas Granvilla. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês neste dia, nesta quinta-feira, e eu vou começar, amados, a sempre lembrar vocês de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário, tá? O principal é se inscrever no canal e deixar o like ali, porque como o nosso canal é pequeno, né, recente, não tem muitas pessoas que são inscritas, enfim, daí a gente não é recomendado pelo YouTube e as visualizações ficam baixas, né? O YouTube não recomenda, né? O YouTube ele entende que quanto mais pessoas curtem e mais inscritos no canal ali eles recomendam. E se você achar benção o canal, eu peço que vocês se inscrevam e curtam o vídeo aí, certo, amados? Hoje a gente vai falar, amados, sobre a cura de um jovem lunático, tá? Aqui a minha Bíblia usou isso, mas se baseia em um jovem endemoniado. Certo, amados irmãos? Então a gente vai fazer a leitura ali em Lucas 9. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí para estar acompanhando comigo, eu vou estar lendo aqui. Houve um pequeno cortezinho, mas já estamos voltando, certo, amados? Então eu vou estar lendo aqui, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá? No seu celular, enfim. Lucas 9, vamos começar ali no versículo 37. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. Eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Amados, sobre essa primeira introdução aqui eu quero falar um negócio que me veio em mente. Hoje a gente vive um mundo muito polarizado, um mundo onde as notícias rodam muito rápido, certo, amados irmãos? E eu analisando, eu parando para analisar, eu me pensei, né? Naquela época de Jesus, com certeza por ele ser o grande mestre, e eu já falei aqui no canal que queria estar em Israel naquela época, queria ver o Pai, né? Mas todos nós vamos ter a oportunidade de ver o Pai lá no céu algum dia. Mas eu digo assim, por mais que aquela época nos mostre uma comunidade muito diferente do que é hoje, né? A gente tem a curiosidade, né, de saber como era no tempo de Jesus. Ainda bem que Jesus deixou escrito na Bíblia diversas coisas que aconteciam em seu tempo, e também a arqueologia hoje em dia ela é muito avançada no sentido de pessoas que estudam isso, estudam as cidades, enfim, eu curto muito isso e indico para você, certo, amado irmão? Amados, naquele tempo havia mais respeito, naquele tempo não havia tanta lacração, né? E eu fico imaginando uma multidão de hoje para a multidão de Jesus. Eu fico pensando, aonde Jesus passava, a multidão era gigante, parava as cidades, né, meus amados irmãos? Então, assim, eu fico pensando assim, como seria a nossa sociedade atual naquela época com Jesus presente? Totalmente diferente e também eu friso uma coisa, a sabedoria que Jesus tinha em conduzir essa multidão. Porque, amados, quando tu tem poucas pessoas, é mais fácil de tu conduzir. Tu pode conversar com cada um, mas quando tu tem uma multidão, é um gritando daqui, outro gritando dali, é um aqui, aqui. E como ele tinha diversos dons, era o Rei Jesus, todo mundo queria se aproximar dele, né, amados irmãos? Então, fica essa reflexão para mim e para vocês aqui também no vídeo, né, dessa comparação, né, e desse entendimento que Jesus tinha para analisar as suas ações em meio àquela multidão. Amém, amados irmãos? Então, vamos continuar aqui no 39. Eis que um espírito toma o filho deste homem,
e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. Vamos aqui no 41. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrerei? Traze-me cá o teu filho. Vamos destacar o ponto. Havia um demônio no jovem. Outro ponto. Os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E Jesus já deixou o recado. Traga-me o teu filho até mim. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. Uma parte muito importante disso também era a sabedoria, novamente, que Jesus tinha em conduzir essas situações de daqui um pouco, hoje em dia, isso seria um pavor total. Gente, quem nunca viu algumas reportagens de policiais tendo contato com isso? A gente sabe, a gente que conhece o mundo espiritual, a gente que conhece essas coisas, né, de demônios, enfim, de pessoas que mexem com essas coisas, a gente sabe que há pessoas que se manifestam, né? E ali naquele momento Jesus tinha o controle, ele estava sabendo o que estava fazendo e daqui um pouco não recaiu em alguém que ia se apavorar, né? Daqui um pouco essa situação ocorre com alguém que ia se apavorar, que não ia saber o que fazer, enfim, por desconhecimento, né? E daqui um pouco ia ficar apavorado, enfim, né? Mas Jesus sabia o que estava acontecendo ali. E isso também é uma coisa que a gente tem que saber muito, assim, a gente tem que analisar muito as coisas, principalmente nós somos cristãos, as coisas que acontecem ao nosso derredor, porque diversas pessoas, enfim, momentos, Jesus nos dá sinais e as pessoas nos dão sinais de que tem algum problema, de que ali tem uma coisa que a gente precisa agir, a gente tem que ser usado como ferramenta nas mãos do Senhor, e Ele quer isso de nós, para estar libertando, estar curando, enfim, certo, amados? E todos pasmavam da majestade de Deus. Amém? E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde-vos essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendessem e temiam interrogá-lo acerca da palavra. Eu vou pegar minhas anotações aqui, tá aqui do ladinho, mas... E eu gostaria de enfatizar isso com vocês, que Jesus disse para nós: vocês também vão poder curar, vocês também vão poder libertar, vocês também vão poder salvar. Ajudar a salvar quem salva é Jesus, sua morte na cruz. Ajudar as pessoas no caminho da salvação, juntamente com Jesus. Ressaltamos também, eu coloquei aqui, o poder e a glória de Jesus. Magnífico, poderoso, glorioso, Filho de Deus, tudo de bom, amados. Um dom, assim, um poder, uma majestade, assim, algo assim que a gente fica maravilhado, e por isso que eu disse no início do vídeo, quem teve como é que eu posso falar a palavra que eu posso usar? O privilégio de ver essas bênçãos que Jesus distribuía na sociedade em que vivia através do seu poder e da sua glória, ficava sem reação a tanta glória, a tanto poder, a tanta graça. E ali no final também Jesus já deu alguns indícios, né,
sobre a cruz, enfim, que seria entregue aos homens. E ele fala, e os discípulos, né, não sabiam ainda o que era. Amém, meus amados irmãos? Então, assim, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: poder de cura. E se você deseja esse dom, pede ao Pai que Ele pode lhe dar. Né? Amados, como eu falei antes, né, o Pai ele quer nos presentear com as melhores coisas desse mundo e a gente sabe que tem pessoas que já nascem com dons e também até no final de semana passado eu olhei, ou essa semana eu olhei um vídeo do Rodrigo Silva, né, que ele falou em referente a esse dom, que ele pediu o dom de línguas ao Pai, enfim, é muito legal, tem um vídeo no YouTube, né, se vocês quiserem olhar, bota Rodrigo Silva, o dom de línguas, que vai aparecer ali para vocês. Ele foi até ministrar em uma igreja católica, em uma igreja assembleia, e fizeram uma pergunta do pessoal do banco, ali das pessoas da igreja, para ele que estava pregando, né? E ele respondeu diversas perguntas e umas foi dessa. Então, assim, tá aí um exemplo de que se a gente pedir para Deus, Deus dá para nós dons, né? E com isso a gente é utilizado como ferramenta nas mãos do Senhor. Hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês, meus amados irmãos. Estou tentando manter os vídeos entre 10, 15 minutos ou menos, para que seja uma coisa que você possa absorver com a total atenção, porque muitas vezes vídeos muito longos, né? Daqui um pouco tem um compromisso, tem alguma coisa, não pode parar ali para olhar. Certo, amados irmãos? Eu desejo um grande beijo para vocês, um grande abraço, que vocês sejam abençoados, cheios do poder da glória de Deus. Um ótimo final de semana a vocês. Que Deus abençoe. Não se esqueçam, inscrevam no canal ali, deixa o likezinho, certo? E se possível um comentário, uma crítica, um elogio, uma dica, tudo é bem-vindo. Certo, amados irmãos? Um grande beijo, um grande abraço. Que Deus abençoe a vida de vocês.